Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Juris 360 Lab. É ótimo ter a companhia de todos novamente para a gente desvendar juntos alguns temas jurídicos importantes. Hoje, nós vamos começar a nossa exploração de umas decisões bem relevantes do Supremo Tribunal Federal que estão lá no informativo 1091. Neste primeiro bloco, a gente vai focar em 4 julgados específicos. Preparados? Com certeza. Acho que é fundamental mesmo acompanhar o que o STF decide, né? Porque isso mexe diretamente com o direito administrativo, com o constitucional, enfim, com a aplicação prática no Brasil. Perfeito. Então vamos lá. A primeira é a ADI 6186. Essa aí tratou de um decreto presidencial que extinguiu cargos em comissão, funções de confiança, afetando universidades e institutos federais. O que estava em jogo aí? Olha, a grande questão era: o presidente da República pode, simplesmente por decreto, extinguir cargos e funções que, assim, já estavam ocupados. E o STF entendeu que não. Sabe, a Constituição, lá no artigo 84, inciso 6, a linha B, ela é clara. O presidente só pode extinguir por decreto os cargos públicos se eles estiverem vagos. Ah, então tem essa condição, né? Tem que estar vagos. Exatamente. Extinguir cargo ocupado, assim, por decreto, seria invadir a competência do legislativo, entende? Seria matéria de lei. Entendi. Por isso o STF disse que aquele decreto 9.725 de 2019 só vale, na verdade, para os cargos que já estavam vagos quando ele foi editado. E aquela parte que previa a exoneração de quem já estava no cargo? Essa parte, o artigo 3º, foi declarada inconstitucional. Simplesmente caiu. Não podia prever essa exoneração automática. Faz todo sentido, né? É uma questão de respeito à reserva legal mesmo. Bom, seguindo então, temos a ADI 6126. Essa veio lá do Distrito Federal. Era sobre uma lei de lá que previa a incorporação de uma gratificação para quem ocupasse a presidência do Tribunal de Contas Local, TCDF. Como é que o STF viu isso? Então, essa norma também foi considerada inconstitucional pelo Supremo. O principal motivo foi a regra da paridade remuneratória. A paridade entre quem? Entre os conselheiros do TCDF e os desembargadores do Tribunal de Justiça do DF, o TJDFT. A Constituição, no artigo 73, parágrafo 3º, combinado com 75, exige essa equiparação. Certo. E essa gratificação específica, por ser temporária, ligada só ao exercício da função de presidente, ela só poderia existir se os desembargadores também tivessem uma vantagem parecida, prevista em lei para eles. E mesmo se tivessem, não poderia incorporar para o salário ou para a aposentadoria, é isso? Exato, a incorporação definitiva desse tipo de vantagem temporária não é permitida, né? É vedada pela Constituição. Entendi. O STF até fez a modulação dos efeitos para proteger quem já tinha recebido os valores de boa-fé ou quem já tinha se aposentado contando com essa incorporação, sabe? Ah, para não prejudicar quem já estava recebendo. Isso, para garantir uma segurança jurídica, então a decisão só vale dali para frente, efeito ex nunc, que a gente chama. Interessante essa preocupação com os efeitos práticos. Agora vamos para Goiás. ADI 7.242. Uma lei de lá assegurou para o servidor estável o direito à licença sem remuneração para exercer mandato classista, mandato sindical. Isso foi questionado. Foi questionado, sim, mas o STF considerou a lei constitucional. O entendimento foi que essa norma de Goiás, a Lei 20.943 de 2020, ela está alinhada com o regime federal, com a Lei 8.112. E que isso não configuraria um retrocesso social. Ou seja, o fato de regulamentar a licença, mesmo sendo sem remuneração, não foi visto como uma violação da liberdade ou da autonomia sindical, que estão lá nos artigos 8º e 37 da Constituição. Então, o ponto principal não foi se tinha ou não remuneração, mas se o direito à licença em si estava garantido, mesmo que regulamentado dessa forma. Exatamente. O tribunal entendeu que a lei apenas regulamentou a forma como a licença seria concedida nesse caso específico, sem impedir o exercício do mandato sindical. Certo. E, para a gente fechar esse bloco, a ADO 14. Essa aqui foi uma ação por omissão, né? Buscava que o STF reconhecesse que faltava uma lei nacional para definir o percentual mínimo de cargos em comissão que deveriam ser preenchidos por servidores de carreira. Aquele requisito do artigo 37, inciso V da Constituição. O STF concordou que estava faltando essa lei.
Não, o STF julgou que não existe essa omissão do Congresso Nacional. O entendimento foi que o próprio artigo 37, inciso V da Constituição, com a redação que veio da emenda 19, já tem eficácia suficiente. Ah, ele já é aplicável por si só. Isso, e ele permite que cada ente da federação, a União, os estados, o DF, os municípios definam os seus próprios percentuais mínimos, Entendi. de acordo com as suas necessidades, com a sua autonomia administrativa, né, que está prevista no artigo 39. Então, uma lei nacional única poderia até ser vista como uma interferência indevida na autonomia dos estados e municípios. Exatamente essa foi a linha. Poderia ferir essa autonomia administrativa e o pacto federativo. Cada ente tem que ter a liberdade para organizar seus quadros. Inclusive, o STF até citou que já existe regulamentação sobre isso no âmbito federal, como um decreto 10.829 de 2021. Mostrando que a União já cuidou disso para a esfera dela, né? Perfeito. Puxa, que interessante essa visão sobre a autonomia federativa na prática. Bom, então passamos por 4 decisões bem importantes do STF neste bloco, né? Vimos limites do poder executivo, regras de remuneração, direitos sindicais de servidores e essa questão da autonomia dos entes para definir seus cargos comissionados. Foi uma análise muito rica. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração do informativo 1091. Até lá! Olá! Boas-vindas à nossa análise aprofundada de hoje. Olá! Vamos mergulhar em 5 decisões importantes do plenário do STF, todas lá do informativo 1091. A ideia é pegar o essencial desses julgados recentes. Isso aí. E olha, um dos pontos altos, sem dúvida, foi aquela discussão sobre a OAB, né? Se ela precisa ou não prestar contas ao TCU. Ah, sim, o recurso extraordinário 1182-1189. Exato, com repercussão geral, tema 1054, um caso bem esperado. Com certeza. E além desse da OAB, que já já a gente detalha, vamos passar por outros temas. Competência federativa, fiscalização de verba federal, venda de armas por Estado, trânsito e até direito do trabalho. Vamos lá? Vamos nessa. Então, começando por esse que você mencionou, o RE 1182-1189, OAB e TCU. Afinal, a ordem tem que abrir as contas para o Tribunal de Contas? O que o STF decidiu? Então, a resposta do Supremo foi um não bem claro. A tese que eles fixaram diz assim: o Conselho Federal e os conselhos sessionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União, nem a qualquer outra entidade externa. Um não categórico, então. Exato. E o ponto central para entender isso é a natureza jurídica da OAB. O STF considera ela sui generis. Sui generis, quer dizer, única na sua espécie, né? Diferente dos outros conselhos, por exemplo. Isso mesmo. Ela é vista como um serviço público independente, sabe? Não faz parte da administração pública, nem direta, nem indireta. E o dinheiro que ela administra vem das anuidades dos advogados. É recurso privado, não é verba pública. Ah, entendi a diferença. E tem mais, a autonomia da OAB é considerada fundamental para ela cumprir o papel dela na Constituição, né? Defender a ordem jurídica, os direitos humanos, o artigo 133 fala disso. Por isso não dá para comparar com outros conselhos profissionais que arrecadam tributos. Faz sentido, é uma posição bem específica mesmo. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda em controle de recursos, ADI 7002. Essa foi sobre fiscalizar dinheiro federal do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional. A questão era, um TCE, Tribunal de Contas do Estado, pode meter o bedelho nisso? Nesse caso, o STF disse que não pode, não. Declarou a norma lá do Paraná inconstitucional. Primeiro, porque feria a simetria com o TCU e até a separação de poderes, porque condicionava a repasse de verba federal à aprovação prévia do TCE. Complicado isso. Segundo, e talvez mais direto, desrespeitava a autonomia dos estados e a regra do artigo 70 da Constituição. Basicamente, a regra é: a origem do dinheiro define quem fiscaliza. Se o dinheiro é federal, o controle principal é do TCU. Entendi. A origem do recurso manda na fiscalização. E essa briga de competência União versus Estados pareceu um tema quente, né? Sempre aparece. Vimos de novo na ADI 7004, de Alagoas. Uma lei estadual permitia que órgãos de segurança vendessem armas diretamente para os seus agentes. Como ficou essa história? Também caiu. Inconstitucional. O STF bateu na tecla. Legislar sobre material bélico tipo armas é competência privativa da União. Artigo 22, inciso 21 da Constituição. Precisa ser igual no país inteiro. Certo.
invadindo outra competência exclusiva da União, que é fazer as normas gerais de licitação, sabe? E, claro, desrespeitou a regra geral de que tem que licitar. Entendi, dupla invasão de competência aí. Bom, vamos para o Rio de Janeiro agora, ADI 6.597. Leis estaduais que mexeram com a autodeclaração de segurança de veículo e fiscalização do Detran. O que o Supremo achou? Inconstitucionais também, e por 2 motivos. Primeiro, o chamado vício de iniciativa. Vício de iniciativa, como assim? As leis foram propostas por deputados estaduais, mas tratavam de como o Detran, que é um órgão do governo, deveria funcionar. Esse tipo de assunto, que mexe com a estrutura da administração, por simetria com a regra federal, só pode ser proposto pelo governador, o chefe do executivo. Ah, a proposta veio do lugar errado na estrutura de poder. E o segundo motivo? De novo, invasão de competência privativa da União. O artigo 22, inciso 11 da Constituição é claro. Só a União legisla sobre trânsito e transporte. O Rio criou regras próprias, diferentes do Código de Trânsito Brasileiro. E isso o Estado não pode fazer. Claríssimo. Parece um padrão, né? E para fechar nossa análise, a ADI 7.148 de Rondônia. O Estado criou uma lei própria para regular o programa Jovem Aprendiz. Isso pode, Arnaldo? Não pode. O STF considerou inconstitucional. Adivinha por quê? Deixa eu chutar. Invasão de competência da União. Na mosca, competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. O programa Jovem Aprendiz, como contratar, quais as prioridades, como termina um contrato, tudo isso é matéria trabalhista. Já tem regra federal para isso, na CLT principalmente. O Estado não pode criar uma regra paralela ou diferente. Impressionante. Essas 5 decisões realmente mostram como o STF está sempre ali, demarcando as fronteiras entre União e Estados, né? Seja em fiscalização, segurança, trânsito, trabalho. Exatamente. E, claro, teve o destaque para a posição única da OAB nesse meio todo. Fica muito claro esse esforço de manter a uniformidade em temas nacionais e respeitar o desenho federativo da Constituição. Sim, isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Como é que a gente equilibra a necessidade de soluções locais, que às vezes são importantes, com esses limites de competência que a Constituição coloca? Até onde um Estado pode ir sem desequilibrar o Pacto Federativo? Uma ótima pergunta para continuar a reflexão. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a entender melhor esses pontos do informativo 1091 do STF. Foi um prazer discutir esses casos. E se o pessoal que nos ouve gostou desse conteúdo, fica o convite para se inscrever e curtir o canal Juris 360 Lab. Ajuda bastante a gente. Isso mesmo. Agradecemos muito a atenção de todos e até a próxima análise detalhada da nossa jurisprudência.